Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 16. O Perdão das Ilusões. Seção 1. A verdadeira empatia. Eu quero começar essa leitura trazendo o significado de empatia, que é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente e de querer o que ela quer. Eu trouxe esse significado para que a gente possa comparar com o que Um Curso em Milagres vai nos trazer como sendo a verdadeira empatia. Sentir empatia não significa se unir ao outro em sofrimento, e é isso o que você tem que se recusar a compreender. E só trazendo mais um pouco de entendimento a essa frase, o que a gente tem que se recusar a não aceitar, a compreender aqui no sentido de aceitar. A gente tem que se recusar esse tipo de empatia, que é se unir ao outro em sofrimento. E como a gente acabou de ver o conceito de empatia, que é aceito pelo mundo, né? Que é justamente se identificar com a outra pessoa e sentir o que ela sente e querer o que ela quer. Então, esse entendimento que a gente tem hoje sobre empatia, ele nos coloca exatamente na mesma condição de sofrimento do outro. É muito profundo entender isso daqui, porque a gente começa a separar a empatia, que na minha opinião aqui é do ego, que é essa empatia que o mundo nos cobra, né? Que é se solidarizar com o outro, entrando na dor dele, que eu acho que não traz nada de produtivo a nenhuma das duas partes, ao invés de uma abordagem mais significativa, que é o que Um Curso em Milagres vai nos mostrar agora. Essa é a interpretação do ego acerca da empatia e sempre é usada para formar um relacionamento especial, no qual se compartilha o sofrimento. A capacidade de sentir empatia é muito útil para o Espírito Santo, desde que você permita que ele a use a seu modo. Seu modo é muito diferente. O modo do Espírito Santo usar a empatia, no caso. Ele não compreende o sofrimento e quer que você ensine que o sofrimento não é compreensível. Quando ele, o Espírito Santo, se relaciona através de você, não se relaciona através do seu ego com outro ego. O Espírito Santo não se une à dor, compreendendo que a cura da dor não se dá através de tentativas delusórias de entrar nela e aliviá-la por compartilhar a delusão. E delusão aqui está no sentido de delírio, de algo avesso à razão. Que incrível, né, gente? Quantas vezes nós tomamos a dor do outro para nós mesmos, nos solidarizando num nível tão profundo que aquilo começa a afetar a gente emocionalmente. A prova mais clara de que a empatia, conforme o ego a usa, é destrutiva, está no fato de que só é aplicada a determinados tipos de problemas e a determinados tipos de pessoas. Ele os seleciona e se une a eles. O ego, né, seleciona a qual tipo de problema e a qual tipo de pessoa a gente vai se identificar empaticamente, né, com a dor do outro. O ego nunca se une a não ser com o intuito de fortalecer a si mesmo. E tendo se identificado com aquilo que pensa que compreende, o ego vê a si mesmo e quer aumentar a si mesmo, compartilhando o que é como ele. Ou seja, no meu entendimento aqui, é uma ilusão, né? Porque quando a gente se identifica com a dor do outro, a gente se identifica com uma ilusão, assim como o próprio ego é uma ilusão. Não cometa nenhum equívoco acerca dessa manobra. Sempre que o ego sente empatia, faz isso para enfraquecer. E enfraquecer é sempre atacar. Você não conhece o significado da empatia. Entretanto, de uma coisa você pode estar certo: se apenas se sentar serenamente à parte e deixar que o Espírito Santo se relacione através de você, terá empatia com força e ganhará em força e não em fraqueza. Aqui no caso, é esse enfraquecimento que ele trouxe,
que sempre que o ego sente empatia, faz isso para enfraquecer, que é uma manobra dele, é porque aí, quando eu me identifiquei com a dor do outro, já não é mais apenas uma pessoa com a vibração baixa. E sim, agora vão ser duas pessoas vivenciando a falsa empatia do ego. Então, as duas pessoas, aquela que está com a dor, o sofrimento, a doença, já está com uma vibração muito enfraquecida, muito baixa. Quando eu me identifico empaticamente, entre aspas, né, com essa dor da outra pessoa, agora serão duas pessoas com a vibração baixa. Então, não tem um caminho de cura, e sim um caminho de maior sofrimento, porque eu amplifico o sofrimento do outro me identificando com ele. E eu não trago aqui no sentido de nos tornarmos desumanos. Não é isso. É não alimentar mais ainda uma vibração, uma energia que já está densa, que já está pesada, que já não produz uma possibilidade imediata de cura. Porque até que a pessoa acorde e ela retome as suas forças e retome a coragem e entenda o significado daquilo que ela está vivenciando, enquanto ela não faz essa análise, essa reflexão, ela não consegue avançar no seu processo de cura. E é isso que ele traz no final do parágrafo, quando ele disse que a gente não conhece o significado da empatia, da verdadeira empatia. E justamente por isso ele pede que quando a gente quiser realmente ser empático, que a gente se sente serenamente separado assim, à parte, e deixe o Espírito Santo se relacionar com a dor do outro através de nós. E assim, essa empatia, ela vai gerar força e vai ganhar mais força e deixar de nutrir a fraqueza. A tua parte é apenas a de se lembrar disto. Não quer que nada do que valoriza venha até você através de um relacionamento. O que ele quis dizer aqui? Que a gente tem que se lembrar que a gente não quer que nada daquilo que a gente valorize chegue até nós através de um relacionamento permeado por interesses pessoais. Não escolhe feri-lo nem curá-lo a seu próprio modo, aquela pessoa com a qual a gente está sendo empática. A gente não escolhe nem feri-la e nem curá-la ao nosso próprio modo, porque a gente não sabe o propósito das coisas. Por isso tem que entregar para o Espírito Santo para que a gente seja um canal de empatia verdadeira, de cura, e não um canal de maior limitação. Não sabe o que é a cura. Tudo o que você aprendeu sobre empatia vem do seu passado, e não há nada no passado que você queira compartilhar, pois não há nada no passado que você queira guardar. Não use a empatia para fazer com que o passado seja real e assim perpetuá-lo, e assim manter o passado configurando o nosso presente, que ele quis dizer. Deixe-se ficar gentilmente de lado e permita que a cura seja realizada para você. Então, coloque-se num lugar de serenidade, de confiança, de fé e permita que a cura seja realizada para nós. Então, ninguém cura ninguém sozinho, porque nós somos simplesmente canais de algo muito maior que pode agir através de cada um de nós se a gente assim permitir. Mantém em mente apenas um único pensamento e não o perca de vista, por mais que você seja tentado a julgar uma situação qualquer e a determinar a sua própria reação por julgá-la. Concentra sua mente apenas nisto. Então ele está trazendo agora uma outra fala que a gente deve usar quando a gente se sentir tentado a julgar em qualquer nível, seja a própria situação ou seja a nossa reação em relação à situação que está sendo vivenciada. Então diga: eu não estou só e não iria impor o passado a meu hóspede. Eu o convidei e ele está aqui. Eu não preciso fazer nada, exceto não interferir. Olha que lindo isso. Eu não estou só e não iria impor o passado a meu hóspede. O hóspede aqui como sendo o Espírito Santo, que vai agir através de nós.
Eu o convidei e ele está aqui. Por quê? Porque nós nos abrimos ao Espírito Santo, então, impreterivelmente, ele virá. Eu não preciso fazer nada, exceto não interferir. Olha que lindo isso, gente. Exceto não interferir com o trabalho do Espírito Santo, que é permitir que você seja apenas um canal dessa força divina maior e muito mais amorosa, muito mais curativa do que os planos do ego, né? A verdadeira empatia é daquele que tem o conhecimento do que ela é. No caso aqui, é o Espírito Santo. Aprenderá a interpretação dele da empatia se você permitir que ele use a sua capacidade para a força e não para a fraqueza. Se a gente permitir que o Espírito Santo use a nossa capacidade de materializar aqui a cura, no sentido de sermos canais, para a força e não para a fraqueza, para nutrir a força também no outro e não para aumentar a fraqueza do outro. O Espírito Santo não iria te abandonar, mas certifica-se de que você também não o abandonará. A humildade é força apenas nesse sentido. Reconhecer e aceitar o fato de que você não sabe é reconhecer e aceitar o fato de que ele sabe. Não está certo de que ele fará a parte dele, porque você mesmo nunca fez até agora a sua parte completamente. Que incrível, que puxão de orelha, né? A gente mesmo nunca fez a nossa parte completamente, porque a gente acha que o poder é nosso e não de algo que está acima de nós, além ou dentro. A gente pode interpretar em qualquer nível, mas eu acredito mais que é um poder que vem de dentro, desde que a gente se coloque nessa posição de recepção, de ser um canal do amor, da paz, do perdão, da alegria. Isso sim, isso é curativo. E é o que ele traz aqui, ó, não interfira, não atrapalhe. Atrapalhar como? Trazendo os pensamentos egóicos, né? Se solidarizando com o outro ou entrando na dor dele. Isso é uma empatia do ego. Você não pode saber como responder ao que não compreende. Não seja tentado nisso e não ceda ao uso triunfal que o ego faz da empatia para a própria glória dele. Olha só, gente, como a gente tem que estar vigilante. Ninguém cura ninguém. A cura se estabelece, se faz através de nós. E não é o nosso poder egóico que vai curar nada. Muito pelo contrário, ele vai piorar tudo, né? O triunfo da fraqueza não é o que você quer oferecer a um irmão. E, no entanto, não reconhece nenhum triunfo exceto esse, que é o triunfo do ego, da empatia do ego. Isso não é conhecimento. E a forma de empatia que acarretaria isso é tão deformada que aprisionaria aquilo que você quer liberar. Essa forma de empatia que ele traz aqui é entrar no sofrimento do outro, aumentando ainda mais a dor para ambos. Os não redimidos não podem redimir. No entanto, tem um redentor. Não tente ensiná-lo, não tente ensinar a tarefa do Espírito Santo para ele. Você é o aprendiz e ele, o professor. Não confunda o seu papel com o dele, pois isso nunca trará paz a ninguém. Oferece a sua empatia a ele, pois é a sua percepção e a sua força que quer compartilhar, e deixa que ele te ofereça a sua força e a sua percepção para serem compartilhadas através de você. Vamos retomar essa frase aqui, porque ele pede que a gente ofereça a nossa empatia ao Espírito Santo, pois é a sua percepção e a sua força que você quer compartilhar. No caso aqui, sua percepção é a nossa própria percepção, só que vinda do nosso ser mais elevado. E sua força é a verdadeira empatia, aquela de se tornar um canal de cura. Outra frase interessante que ele trouxe aqui é que os não redimidos não podem redimir. No entanto, eles têm um redentor.
Os não redimidos são aqueles que ainda não se libertaram dessa mentalidade do ego, que faz a gente entender a empatia como um processo de unir ao sofrimento do outro, unir para potencializar, para aumentar a dor. Então, nesse caso, os redimidos são aqueles que já enxergam a direção contrária disso, que enxergam que eu não posso me unir à dor do outro, porque senão eu não tenho como ajudar o outro. Como é que eu vou ajudar se eu estou no mesmo nível emocional que ele? É impossível. Eu tenho que estar, no mínimo, uma oitava acima. Caso contrário, eu não contribuo em nada para que a situação melhore na vida do outro. E, consequentemente, eu também estarei atraindo o sofrimento para minha própria vida. O significado do amor se perde em qualquer relacionamento que procure a fraqueza e espere lá achar o amor. Então, em qualquer relacionamento que a gente entenda, perceba a incapacidade do outro, que enxergue somente as limitações e as fraquezas dele, é impossível o amor ser uma ponte que vá levar a um entendimento maior, o que significaria transcender a situação, superar a situação. O poder do amor, que é o significado do relacionamento, está na força de Deus que paira sobre ele e o abençoa silenciosamente, envolvendo-o nas asas da cura. Olha que lindo isso! Ele disse que o poder do amor, que é o significado do relacionamento, e a letra E aqui está em letra itálica, ou seja, o poder do amor é o que verdadeiramente permeia todos os relacionamentos. Então, esse poder do amor está na força de Deus, que amorosamente abençoa silenciosamente o relacionamento que está em questão. E é essa bênção que vem de Deus que estabelece a cura. E ele pede aqui pra gente, deixe que assim seja e não tente substituir isso pelo seu milagre. E milagre aqui, o seu milagre, está entre aspas, que é aquilo que acabou de ser falado no parágrafo acima. Sair do controle, não pensar que essa cura está sendo manifestada por nós unicamente e não por um poder supremo muito maior do que a nossa compreensão humana consegue imaginar. Nesse sentido, fica claro que o milagre pode ocorrer sim, mas é através de nós, do nosso estado de abertura e não do nosso controle de querer conduzir as coisas do nosso próprio jeito. Eu disse que se um irmão te pede para fazer alguma coisa tola, que você a faça, mas esteja certo de que isso não significa fazer alguma coisa tola que vá ferir a ele ou a você, pois o que ferisse um, feriria o outro. Os pedidos tolos são tolos simplesmente porque conflitam, já que sempre contém algum elemento de especialismo. Só o Espírito Santo reconhece as necessidades tolas, assim como as necessidades reais. Então, só o Espírito Santo é capaz de fazer essa distinção entre aquilo que é uma necessidade tola e uma necessidade verdadeira. E ele te ensinará como satisfazer a ambas, sem perder nenhuma delas. Você tentará fazer isso só em segredo e pensará que ao satisfazer as necessidades de uma, não comprometerá a outra porque você as mantém separadas e secretas. Esse não é o caminho, pois não leva à vida e à verdade. Nenhuma necessidade ficará por muito tempo sem ser satisfeita se você entregar todas as necessidades àquele cuja função é satisfazê-las. Essa é a função do Espírito Santo e não a sua. Ele não as satisfará secretamente, pois quer compartilhar tudo o que dá através dele. É por isso que ele dá. O que dá através dele é para toda a filiação e não apenas para uma parte dela. O que a gente dá através dessa guiança do Espírito Santo é para toda a filiação e não apenas para uma parte dela, não apenas para aquelas pessoas que a gente quer, que a gente fala, não, essa aqui sim, essa aqui merece ser abençoada, essa aqui merece ser curada, essa aqui merece sair do sofrimento.
ou merece superar alguma dificuldade, mas aí eu coloco apenas algumas pessoas na minha lista de merecimento, né? E outras eu excluo. Então não é por aí, porque quando vem do Espírito Santo, é para toda a filiação. E não é a gente que tem que escolher, senão a gente limita a manifestação do Espírito Santo em nós. Então, só retomando a ideia aqui, o Espírito Santo vai satisfazer todas as necessidades, mas não é secretamente, porque ele quer compartilhar tudo o que ele dá. É por isso que ele dá. O que dá através dele é para toda a filiação e não apenas para uma parte dela. Deixa a ele a função que lhe pertence, pois ele a cumprirá se você apenas lhe pedir que entre em seus relacionamentos e os abençoe para você. Que lindo, né? Então, sempre que a gente é atendido, mas a gente muitas vezes pede e na sequência a gente bloqueia essa assistência que o Espírito Santo nos daria. E como que a gente bloqueia? Reclamando, lamentando, duvidando que isso seja possível, principalmente, gente, porque muitas vezes a gente duvida, pede, mas com aquele sentimento de não merecimento, tanto para a gente quanto para o outro. Então, a gente tem que se entregar, se tornar esse canal, se abrir incondicionalmente, porque nós vamos sim ser atendidos em todas as nossas necessidades, em todos os pedidos que fizermos ao Espírito Santo, sem pedir e bloquear na sequência, né? Que aí sim nós nos tornamos canais dessa força incrível e amorosa que vem de Deus. Fim da leitura do livro-texto.